Bom, pessoal, então vamos lá, vamos dar início ao nosso bate-papo. Primeiramente, agradecer a presença de vocês. Como a Maga falou, um diazinho friozinho, né? O sol está parecendo luz de geladeira, né? Ilumina, mas não aquece nada. Tá todo mundo encolhidinho. Obrigado pelo esse tempo de vocês aí. A gente sabe o quanto é caro o tempo de vocês, mas é sempre bom a gente dar uma reciclada e falar um pouquinho do que a gente tem de diferenciais nos produtos, né? E o produto escolhido para hoje foi o automóvel, tá? Então a gente vai fazer um bate-papo bem leve, é 1 hora só de bate-papo. Eu separei alguns materiais aqui, nem todos eu vou apresentar para vocês por conta do tempo, mas eles serão encaminhados para vocês aí, para que vocês tenham de referência no dia a dia, tá bom? Só para fazer as apresentações aqui da equipe da Zurich, nós temos os comerciais que atendem o canal digital, né, que aí eu estou vendo aqui a Magá, mas eu acredito que a Carol esteve aí também, a Ana Cláudia, a Priscila, né, imagino presente, muito bom. Bom, tem eu que represento aqui a operação de assessorias da companhia, tá? Então, temos alguns corretores aí, como a Magal falou, que são atendidos pelo canal Assessorias, e temos também corretor que são atendimento direto, né? Então, são os três grandes principais canais que nós temos hoje em São Paulo, na verdade, não só em São Paulo, em Brasil, no Brasil como um todo, né? Para dar suporte a todos os parceiros que nós temos aí espalhados por esse mundão de Deus, tá bom? Então, a ideia aqui, como eu falei, é falar um pouquinho do automóvel, não é ficar discorrendo coberturas, mas sim dar foco aí nos diferenciais que a gente tem, tá? Vou pedir a vocês, por favor, que fiquem à vontade para abrir o áudio e falar com a gente, tirar as dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Para trocar um pouquinho com a gente também. As meninas vão dar um apoio para mim aí no chat também, se vocês quiserem fazer perguntas pelo chat também, fiquem à vontade, tá bom? E eu vou subir aqui o material e a partir desse momento eu não vejo mais vocês, tá bom? Mas fiquem à vontade aí para questionar, para interromper, para a gente fazer essa 1 horinha aqui de bate-papo mais dinâmico, tá bom? A apresentação já subiu para vocês? Sim, já está na visão, amigo. Legal, Marga, obrigado. Bom, então, como eu falei, falar um pouquinho de automóvel, mas antes disso, eu acho sempre importante lembrá-los um pouquinho do que é a companhia, do que é a Zurich, né? A gente sabe que a gente vem fazendo um trabalho aí já há alguns anos aqui em São Paulo de massificação e divulgação da marca. E a gente sempre tem como prioridade aí dar o máximo de informação para o corretor para que ele consiga desenrolar a negociação com o cliente, né? Então, a Zurich ela vem fazendo um trabalho já há 7 anos, mais ou menos, aqui em São Paulo, mas é um trabalho que já vem de outras regiões, outras praças que nós atuamos, né? E lembrando que a Zurich é uma empresa suíça, ela existe há mais ou menos 152 anos, né? Ela atua em vários segmentos de mercado, tanto grandes riscos, riscos gigantescos, como varejo, né? E, então, a gente tem expertise em vários ramos, em várias situações que a gente consegue oferecer soluções para os corretores. Então, nosso pedido inicial é sempre o mesmo: deixem a gente fazer parte do dia a dia de vocês, nos deem oportunidades para que a gente possa se tornar um parceiro de vocês, né? Tanto no segmento varejo, quanto no segmento de grandes riscos, seguros de vida, seguros de proteção digital, enfim, RCs, todos os segmentos a gente atua, tá bom? Então, sempre que tiver alguma demanda aí, precisar de apoio, contem com os comerciais da companhia aqui para dar um suporte para vocês, tá bom? Entrando então no automóvel, auto individual, só um minutinho que meu slide resolveu travar. Ok. Já vamos começar aqui falando um pouquinho das aceitações, tá? Do que a Zurich faz, qual é o foco dela, qual a intenção dela quando se fala de seguro alto varejo, tá? Então, as categorias são de passeio, picapes leves e pesados, os utilitários, chamados SUVs, caminhões leves e motocicletas, tá? Nós não temos, por exemplo, falando em caminhões, nós não temos aceitação para caminhões pesados, tá? O que classifica caminhão pesado é aquele acima de 7 toneladas, tá? Limite de idade de aceitação, nós temos aqui duas apresentações aqui que falam do que é renovação de congênero, seguros novos e renovação Zurich, tá? Então, quando a gente fala de renovação de seguros novos e congêneres, os veículos são até 20 anos, vans picapes pesadas, aceitação até 15 anos, veículos blindados até. Eu deixei em amarelinho aqui, porque eu preciso fazer um adendo sobre essa questão de veículos blindados, motocicletas, aceitação até 10 anos, veículos importados
até 10, caminhões leves até 15, ou RCF apenas até 20. Quando a gente fala de renovação Zurich, esses parâmetros aumentam um pouquinho, claro, o cliente já está dentro de casa, a ideia é mantê-lo, tá? Limite de aceitação de valor de veículo é 450 mil para veículos a combustão e 800 mil para veículos leves, híbridos e elétricos, tá? Falando do blindado, eu não sei se tem alguém aqui na sala que passou por alguma verificação de contratação de apólice recentemente. A companhia ela fez um levantamento e ela identificou algumas contratações indevidas para veículos blindados, tá? Então, o que é importante lembrar quando a gente fala de veículo blindado? A Zurich, ela, por obrigação, por definição de produto, precisa contratar a blindagem do veículo. Então, a Zurich não aceita veículos blindados sem a contratação de blindagem, tá? Então, é um ponto importante para a gente colocar, porque no produto da companhia existe uma possibilidade de contratar uma cobertura de vidros chamada vidros blindados. Esta cobertura não está ligada ao veículo blindado, tá? A ideia da companhia com essa cobertura de vidros blindados é que existem veículos, por opção do segurado, ou por já ter comprado assim veículo usado, que possuem apenas o vidro blindado. O carro em si ele não é blindado. Então, por esse motivo, a companhia abriu essa cobertura de vidros blindados, tá? Mas é importante lembrar que contratando vidros blindados não significa que está sendo contratada a blindagem do carro, ok? Aonde está acontecendo a distorção de informação? É que alguns corretores estão contratando veículos, fazendo contratos de seguros de veículos blindados com mais de 5 anos e colocando apenas os vidros blindados, tá? Essa situação não tem aceitação, tá? Lembrando que a regra diz, para eu aceitar um veículo blindado, necessariamente precisa se contratar a blindagem do veículo. Se o corretor contratar apenas o vidros blindados, não garante a cobertura da blindagem do veículo ou cobertura do veículo, ok? O seguro está irregular. Tudo bem? Ficou claro? Alguma dúvida sobre isso? Não? Então vamos Oi, seguir. Júlio, tudo bem? Oi. Bom Oi, dia, tudo? Camila de Oi, Santos, tudo Camila. bem? Tudo Eu bem, fiquei, graças a Deus. eu fiquei com uma dúvida. Então, assim, ó, a gente teve um caso aqui, tá? Uhum. Então, assim, o veículo ele é blindado, ok. Então, ele tem que Ok. contratar essa blindagem, certo? É certo. Tá. E se ele não contratar os vidros blindados, pode? Então, como que eu vou te explicar? Uma situação não está ligada diretamente à outra, tá? Uma vez que ele coloca lá que o carro é blindado, se ele não quer contratar os vidros blindados, é possível, não é recomendável, Tá. tá? E não é comum que a gente pegar a situação. O que tem acontecido é Sim, justamente o inverso, né? O sim, cara contratar só os vidros blindados, tá? sim. Mas o sistema ele vai permitir você colocar vídeos normais. A questão é um possível sinistro, uma reclamação futura, um questionamento do segurado, com uma trinca, uma denominação, alguma coisa que possa acontecer com o vidro nesse caso, tá bom? Tá. Então, é No meu possível responder. entendimento, se o carro é blindado, o vidro também tem que ser blindado, né? Tem que contratar essa Sim. cobertura, né? Não faria muito sentido, Não né? Eu faz blindar o carro e sentido. não blindar o vidro. Né? Sim, não faz Eu, de sentido, verdade. mas a gente É, já entendeu aqui. Para ter, se o aham. carro é blindado, é obrigatório contratar a blindagem. Exato, e tem que estar dentro dos 5 anos de fabricação, tá? Se tiver Tá mais de bom. 5 anos, não tem aceitação. O que aconteceu, Camila, só para aproveitar aí o seu comentário, é que a gente sabe que o mercado ele tem restrição para ano de carro blindado, né? Sim, E aí, como a gente tem essa possibilidade de contratar só o vidro blindado para os carros que tenham realmente só os vidros blindados, foi uma enxurrada de negócio para nós. sim. Entendeu? Porque o corretor estava entendendo que, eu contratando um vidro blindado, eu estou dizendo que o carro é blindado, mas não é o Não, caso. não é o caso. Entendeu? Verdade. Tá? Não, Inclusive, a gente tá está bom. provocando o produto, tá? E aí eu vou dar um spoiler aqui, para rever essa questão dos vidros blindados. Tá Tá? bom, Se de obrigada. fato é viável a gente manter essa cobertura, quanta a gente tem de adesão no mercado, pensando no Brasil, quantas apólices nós temos que, de fato, existem apenas o vidro blindado no carro, não o carro Tá bom. todo. Tá bom? Obrigada. Obrigado aí pela pergunta.
Bom, a gente tem aqui, eu deixei essa partezinha separada aqui para falar um pouquinho de veículos elétricos e híbridos, que está na moda, o mercado está crescendo bastante para esse segmento de veículos, né? Então, só para que vocês saibam que a Zurich ela tem um tratamento diferenciado para esse tipo de veículo aqui, tá? A contratação é feita exatamente igual a um veículo a combustão, no mesmo sistema, no mesmo portal, no mesmo caminho. A diferença aqui é que a gente dá um pouco mais de suporte para o cliente nesse cenário, tá? De ter veículo blindado, ou veículo híbrido ou elétrico, tá? Então, a gente fala, por exemplo, aqui, eu tenho uma rede de oficinas especializadas para tratar com esse carro, não é toda oficina que tem competência, enfim, e sabe lidar com esse tipo de veículo, tá? A gente tem uma cobertura para cabo de carregamento, isso também já está incluso na IS do carro, não precisa contratar nada adicional, tá? Já faz parte da cobertura do carro, tá? Além de serviço de assistência diferenciada, como concierge, por exemplo, o carro parou, acabou a bateria no meio de uma viagem, ele vai ligar para a gente vai dizer para ele, olha, tem um carregador a tantos quilômetros, vamos mandar alguém para levar você até esse local. Então, é um serviço um pouco diferenciado aí para esse tipo de veículo, que demanda uma atenção diferente também, tá bom? Outro cenário que nós temos é a aceitação para motos, tá? Também, assim como o elétrico híbrido, a cotação é feita no mesmo portal, no mesmo caminho, o corretor não tem que fazer nenhum acesso diferente, é só de colocar lá o modelo da moto e a gente traz para a precificação, tá bom? Temos regras de aceitação, então a gente fala de scooters ou de motos a partir de 500 cilindradas, tá? Qual que é a ideia aqui? É fugir da moto do uso de entrega, né? O foco aqui é motociclista e não motoqueiro, ou ao contrário, já fiquei na dúvida agora. Mas é a pessoa que usa a moto como usa o carro para o dia a dia do trabalho, para ir de volta, lazer e tudo mais, tá? Não é o que usa a moto para meio de ganho financeiro, para entregas, por exemplo. Tá bom? Alguém ia perguntar alguma coisa? Tranquilo? Ju, só tem aqui mais uma pergunta do Cláudio, eu acabei escrevendo aqui, mas acho que era bom a gente falar, porque se Pois alguém não. tiver também, é ainda a questão da blindagem, se o sistema ele barra ou não os blindados com mais de 5 anos. Eu informei para ele que o sistema só vai entender a blindagem do veículo quando ele estabelecer verba para a blindagem. Aí o meu sistema entende que aquele veículo é blindado, logo ele vai fazer o cruzamento de idade do veículo, não vai passar mais de 5. Se ele não informar a verba para blindagem e colocar só o vidros, o sistema vai passar, só que essa contratação está incorreta, passível de recusa, porque a gente não aceita veículos blindados sem estabelecer verba para ela. Tudo bem, gente? Perfeito, Maga. É isso mesmo. Tranquilo, Cláudio? Obrigado, Claudio. Tá ok, ele deu ok. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem também uma telinha de apresentação para o cotador de automóvel. Qual que é a ideia aqui? Destacar para o corretor a possibilidade de ele contratar junto com o automóvel um seguro residência para o cliente. Tá? Esse seguro residência ele é um seguro, é um pacote, né, um bilhete restrito, é uma cobertura bem restrita, mas a ideia aqui é provocar o segurado com a necessidade da contratação do seguro residencial dele e mais ainda dar a opção para o corretor de ter aquilo que a gente tem como foco de ter mais de uma apólice por segurado, por CPF, né? Então, isso é um desafio não só das seguradoras, mas também dos corretores. Um deles é para poder fechar a porta aí para que o cliente se torne fidelizado, né? Que ele não precise buscar outros seguros em outras operações. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que existem, aqui no canto direito, onde está aqui uma setinha azul com coberturas residenciais, vocês vão ver que eu tenho aqui, tá pequenininho, tá? Mas, como eu falei, esse material vai para vocês um pouco mais destacado, um desenho de um carro e de uma casa. Então, o corretor ele tem a opção, na hora que ele faz o cálculo, de selecionar aqui se ele quer só o seguro de auto ou seguro de auto mais seguro residência, tá? Tem uma questão aqui importante que eu vou falar no final do porquê, um dos motivos, né, do corretor usar essa opção de contratação, tá? E o seguro residencial, nesse cenário, ele é muito barato, tá? Eu estou falando, eu fiz uma simulação, umas 2, 3 simulações antes de entrar aqui na sala, alguma coisa em torno de R$ 150 a mais, tá? Claro, como eu disse, ele tem algumas limitações, ele não é um seguro residencial amplo, né? Aqui eu coloco para vocês quais são as coberturas que a gente oferece. Essas coberturas são fixas, tá? Não tem como aumentar ou reduzir ou incluir ou excluir.
tá? E ele oferece como diferencial um reparo de TV em danos elétricos, tá? Então, ele não tem uma assistência definida, uma assistência completa, VIP, o que a gente oferece lá dentro do produto residencial, tá? Mas ele oferece aí um serviço de assistência para reparos de TV, que é o que a companhia identificou que é o que mais demanda quando se fala ainda na elétrica, tá bom? Como é feita a definição de local de risco? Pelo CEP de pernoite informado no cálculo de automóvel, tá? A gente oferece também, além dessa questão, dentro do assistência 24 horas VIP do automóvel, esse é um outro material que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Alguns serviços para residência. Então, são dois cenários distintos, tá? Nós temos lá a situação do cliente contratar o auto com residência, ok? Que aí vão essas coberturas estão do lado esquerdo da tela para vocês. E se o cliente contratar assistência VIP, ele vai ter os serviços de assistência residencial listados para ele, tá? Que são esses serviços que estão na tela aí, tá bom? A gente não tem diferenciação de taxa nesse caso, né? Nesse duo para casa ou apartamento, né? A gente não consegue fazer nenhum tipo de endosso nesse produto, nesse residencial, tá? Ele é congelado, ele é fixo, esse é o desenho, e vai ser o mesmo desenho para todos os cenários, não importa qual seja o carro, não importa qual seja a região de risco, não importa qual o valor do seguro, do casco, do carro, tá? Esse vai ser o pacote sempre apresentado, e também em algum momento é possível excluir esse pacote da pólice de automóvel durante a vigência da pólice, tá bom? Então, fica uma dica importante. Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais do porquê que é interessante, além da questão de você ter mais uma pólice por CPF, do porquê que é interessante trazer essa opção de contratação por segurado, tá? Falando um pouquinho das coberturas, nada diferente do que nós temos no mercado, tá? Eu gosto de deixar essa telinha aqui, principalmente para poder deixar claro para vocês aí o que significa as coberturas básicas que a Zurich tem. Isso é um outro ponto que já foi aprovado, inclusive, mas ainda não foi homologado em sistema para a gente deixar um pouco mais claro para o corretor quais são as opções de coberturas básicas que a gente tem. Quando você vai lá no nosso portal Cotar, ele pergunta qual cobertura que você quer e o que aparece lá são as iniciais de cada uma das coberturas, né? Então, eu tenho aqui, nesse azul mais escuro, colisão, incêndio e roubo. Lá vocês vão ver como C e R, né? Incêndio e roubo, e assim vai, tá? Colisão, incêndio, indenização integral, tá? Então, nós temos 4 opções aí de tá básica para cascos, tá? Além das opções das assistências, que são a básica, a completa e a VIP, com KM complementar. Vídeos também nós temos 3 tipos, carro reserva até 30 dias, indenização de 0 por 6 meses, outros equipamentos, carroceria, e aqui outros equipamentos também, onde entraria a verba para o veículo blindado, tá? E aí, falando de RCF, as coberturas básicas, né? Nós temos aí danos materiais corporais, despesas jurídicas, se for o caso, tá? Extensão de cobertura de danos corporais para sócios, dirigentes, empregados e prepostos, e o famigerado Carta Verde, que ultimamente tem aparecido bastante demanda para a gente, tá? O Carta Verde, ele está disponível para cotação, para contratação, junto com a cotação de automóvel. Lá no portal tem um linkzinho, um flagzinho que o corretor coloca lá e já sai a cobertura de Carta Verde junto. Ou ele pode incluir também durante a vigência da pólice Windows, também via portal, tá? E o app, que é para danos causados a passageiros do veículo, né? Uma pergunta que voltou a acontecer para a gente já com uma certa frequência é como é distribuída a verba desta cobertura, tá? Então, só reforçando, a cobertura contratada na apólice de automóvel, de app, ela é por passageiro, tá? Tanto que é acidentes pessoais de passageiros. Então, assim, se eu tenho lá uma cobertura de 20 mil e a lotação do veículo oficial são 5 pessoas, é 20 mil para cada uma das 5 pessoas, tá? Não é 20 mil dividida para 5 pessoas, ok? Tá bom? Cobertura de vidros. Então, como eu falei, nós temos aí 3 opções, o básico, o completo e o VIP, tá? Aqui eu já começo a questionar um pouquinho sempre, provocar uma situação, porque a gente sabe que o segurado, no momento da cotação, ele busca o melhor preço, né? E na hora de um sinistro, ele busca o melhor atendimento ou a melhor cobertura. Então, eu sempre peço para os corretores, dentro do possível, a gente sabe da dinâmica, da correria, sabe também do multicálculo, sempre tentar fazer uma comparação para o cliente, diferença de preço entre, por exemplo, o vidro básico e o vidro VIP.
né? E o que ele oferece a mais aí de serviços para a gente, para o segurado no momento que ele precisa, tá bom? Então a diferença normalmente é baixa, é pequena, e na hora de uma necessidade, ele vai perguntar por que que eu não tenho teto solar panorâmico, por exemplo, né? Então, a gente tem aí o básico, como o nome diz, vidros, película, máquina de vidros, o completo, vidros, película, retrovisores, faróis e lanternas, máquinas de vidros, e ainda serviços opcionais de faróis auxiliares, pneu e roda. Como diz aqui embaixo no rodapé, quando o corretor selecionar o completo ou VIP, ele vai abrir algumas opções de contratação, que são contratações adicionais, tá? Não são obrigatórias, ele pode ou não contratar, e aí o corretor consegue fazer uma simulação para saber qual é a diferença de preço entre um e outro, tá bom? Eu fiz aqui um destaque aqui para o Pequenos Reparos Prêmios, que essa é uma cobertura relativamente nova, eu acho que já está batendo aí para um ano essa cobertura, que a gente lançou no mercado, e é uma cobertura que ainda é exclusiva, tá? Entre uma parceria entre a Zurich e a Max Park, que é a dona da Autoglass, tá? Então, nós criamos um pacote específico de coberturas de pequenos reparos premium, que eu vou separar um pouquinho de tempo para a gente falar dessa cobertura especificamente, tá? Porque a gente entende que, de fato, vale a pena, né? Agrega valor para o segurado, né? Fideliza o segurado ao corretor. Então, eu acho que vale muito a pena a gente parar um pouquinho para falar, tá? Mas antes disso, lembrando, nós temos vidros, películas, retrovisores, faróis e lanternas, faróis auxiliares, reparo de para-choques, reparo de arranhões, máquinas de vidros, martelinho e os opcionais pequenos reparos, ou pequenos reparos premium, pneu e roda, bem interessante, teto solar panorâmico e logomarca. Tá? Então, esses são os serviços opcionais que estão dentro do VIP. Tá? Eu vou sair um pouquinho aqui dessa apresentação. Oi? Algum comentário? Alguém tinha levantado a mão, mas acho que baixou, amigo. É só Não. para reforçar aí a campanha do Premium. Está Isso, no por favor, completo. Magal, fique à vontade. Pessoal, só lembrando, até 31 de agosto, nós estamos com uma campanha muito bacana sobre a contratação do Pequenos Reparos Premium, que também está disponível no Vidros completo, não só no VIP, como reforçou aqui meu amigo Márcio. O corretor que estiver contratando para cada pólice, ele recebe R$ 30 quando ele contrata o Pequenos Reparos Premium, tá? Para isso, e só validar lá a campanha, o gerente comercial que te atende vai enviar para você aí o aceite, você dá um ok e feche, gente, porque isso aqui é muito bacana. A Zurich, ela é campeã com essa cobertura além, cobre até R$ 15.000, né, Julinho? E aí Isso. são R$ 15.000 que você não precisa acionar o seguro, com isso você não tem perda de bônus, não é taxado como renovação com sinistro, é fantástico, fora a questão da franquia, né? A franquia aqui, ela vai no máximo aí R$ 600, tá bom? É isso aí. Maga, obrigado, tá? E É obrigado aí isso. pela correção. De fato, a gente trouxe o Pequenos Reparos Prêmios também para o vídeos completo, não está só no vídeo, né? Justamente por causa da campanha que a gente está fazendo. Eu vou tirar essa apresentação um pouquinho, eu vou subir outra, para a gente poder falar um pouquinho mais do Pequenos Reparos Prêmios, tá? Só um minutinho, por favor. Então, já está na tela aí, gente? Maga, confirma para mim se subiu, por Já tá favor. na Sim, tela. tá. Subiu Tá sim, subindo. amigo, tá aí. Bacana. Então tá aqui. Beleza. Então, esse é o material, esse material a gente vai mandar para vocês também, tá? Fazer mais um adendo sobre a informação do Pequenos Reparo Prêmio. Ele ainda não está dentro do multicálculo do corretor, tá? Então a gente ainda não conseguiu viabilizar isso dentro do multicálculo, então é importante, se o corretor tiver interesse de ofertar essa cobertura para o segurado, que entre no cálculo no portal da companhia e flague a opção de contratação do Pequenos Reparos Prêmio, tá bom? Então, o que que ele tem de diferente para nós aqui? A cobertura que garante reparos com valores abaixo da franquia. Então, qual que é a ideia aqui? Danos que aconteceram no carro estejam abaixo da franquia, e a gente sabe hoje que a franquia está doendo, né, gente? A franquia reduzida virou a franquia obrigatória, né? Por conta de N situações, principalmente pelo aumento de custo de peça, né? Então, a gente desenhou esse cenário pensando também na questão do valor da franquia, tá? E lembrando também que a Zurich hoje ela tem a opção de franquia de 25%, tá?
Existe essa opção de contratação lá no portal do corretor. Além da reduzida, tem também a opção de contratar 25% do valor da obrigatória, tá bom? Bom, o que a gente tem de diferente aqui quando a gente fala de pequenos reparos premium, né? A gente tem uma mão de obra para reparos de R$ 1.500, e além de trocas de peças do para-choque e itens complementares ao para-choque, de até R$ 15.000. Okay? Então, essa é uma diferença considerável, um valor considerável, e a gente sabe também que os veículos eles vêm evoluindo muito em tecnologias, em situações de peças e mini peças que compõem principalmente o para-choque do carro, né? Então, a ideia é justamente dar cobertura para essas pequenas peças que a gente tem aí dentro que compõe o para-choque, tá? Então, o que a gente tem aqui? Acabamentos costumam não ser passíveis de reparo. Novos modelos de veículos com grande quantidade de itens de acabamento estético com frisas e molduras, que são comumente danificados em colisões de pequeno impacto. Frequência e ocorrência necessitam troca de para-choque. Para-choque, a função dele hoje de muito tempo para cá, né, ele passa a ser mais estético e um agregador de mais acessórios do que propriamente o nome diz para-choque, né? Existe atrás desse para-choque, claro, existe toda uma tecnologia por trás, existe uma barra de aço lá que protege de fato o impacto, mas o para-choque hoje em dia ele é visto mais como um item decorativo do que mesmo um item de segurança, né? E aí, o que a gente tem aqui? Nós temos pequenos reparos, que é um produto que já existia, nós continuamos, não temos ele no portfólio, e criamos o Pequenos Reparos Premium, tá? Então, a diferença é que na mão de obra, no Pequenos Reparos, é de R$ 1.000. No Pequenos Reparos Premium, R$ 1.500, ok? No Pequenos Reparos, a gente não tem a previsão de troca de para-choque. No Pequenos Reparos Premium, é possível trocar o para-choque até 15 mil. Então se eu tenho só um pequeno reparo, não tenho prêmio. Bati meu carro, tenho que trocar para-choque e eu não vou conseguir trocar aqui, você vai conseguir trocar no sinistro, se atingir a franquia. Então, aí começa a diferença, tá? A ideia do porquê criamos essa cobertura aqui de pequenos reparos premium, tá? Quais peças estão amparadas no pequenos reparos premium? Então, a gente fala molduras, guias, presilhas, grades, spoilers, polainas, ponteiros, emblemas, entre outros. Tudo que está ligado de fato ao para-choque, tá? É passível de troca nessa cobertura de pequenos reparos premium, tá? E as peças reparáveis, que aí não entra o para-choque, é a questão de porta, para-lamas, para-choque, capô, pequenos danos, riscos, arranhões, pequenos amassados que não atingem a franquia do carro, no seguro de casco, é possível apoiar aqui dentro do pequenos reparos premium, tá bom? E a gente coloca uma pequena comparativa do que seria isso, né? O primeiro cenário aqui do lado esquerdo é uma amassadura no para-choque, né? Que se fosse trocar o para-choque, o valor seria de R$ 940, tá? Pagando o valor da franquia, tendo a cobertura de pequenos reparos premium, o valor da franquia vai para R$ 170. Então, realmente vale a pena, né? E no outro do lado aqui, nós temos aqui um dano numa porta e num para-lama, né? Que seria aí um orçamento de reparo de R$ 1.300, que provavelmente não atingiria a franquia, né? Franquia de R$ 1.300 hoje é raro ver, né? E se ele tiver a cobertura de pequenos reparos premium, ele vai pagar R$ 180 e vai fazer o reparo das peças no caso aí, tá bom? Então, de novo, é muito importante que vocês lembrem dessa opção de contratação, né? O nosso pedido é que vocês ofereçam isso para o seu segurado, tá? Essa opção de contratação. Lembrando também que a gente está em campanha, tá? Então, essa campanha vai até 30 de agosto, né? Então, é importante aí que essa campanha, o retorno dela é retorno financeiro para o corretor, tá? Eu não vou arriscar dizer o valor agora aqui, mas é um retorno financeiro que o corretor vai receber por contratação, tá? Então, R$ 30, amigo. R$ 30, Magá? Obrigado. R$ 30 por apólice contratada com pequenos reparos premium. Legal, obrigado, Magá. Valeu pelo apoio. Então, fica a dica importante, dê uma olhadinha, ofereçam para os seus clientes, vejam se é possível contratar essa cobertura, porque, de verdade, volto lá no começo que eu falei para vocês, no começo que o cliente pede é preço, no sinistro, num dano, o que ele quer é o melhor atendimento, é o melhor serviço, e aí tem que tentar equilibrar os dois, tá bom? O que é importante? Não reduz classe de bônus, porque ele entra na assistência,
garante a troca de para-choque, se for o caso, se não der recuperação, proteção em danos que superem ou não o valor da franquia de casco, então não quer dizer necessariamente porque atingiu a franquia, você não vai poder acionar essa cobertura de assistência, tá? Sem problema nenhum, é possível acionar independente do valor da franquia, de ter ou não atingido a franquia os danos, tá bom? Ô, Ju, a gente tem Oi. perguntinhas aqui, amigo. A Elaine perguntou se a Zurich tem a cobertura para hadas. Eu, de verdade, na minha ignorância, não sei o que seria. Se a Elaine puder abrir o áudio para falar com a gente, ou se você souber do que se trata. Eu sei, eu descobri Você sabe? da pior forma possível, tá? Eu tive o roubo do meu Hadas, de um outro carro meu que eu tinha, e, É adesivo? e doeu no bolso. Não, o Hadas é um sistema de condução do veículo, tá? É um radar, Ah, é uma aí. tecnologia de condução semi-autônoma que ajuda o cliente, o condutor, a manter a distância do veículo, evitar colisões, manutenção em faixa. É um sisteminha bem interessante e bem caro, tá? Que Nesse bacana, caso, não não, sabia não. tá? O ADAS ele não faz parte do pequenos reparos premium, tá? Ah, o corretor Pessoal, já falou que no Nivus tem, por um acaso, né, amigo? É é por o meu isso que você está carro. letrado no assunto, né, queridão? É isso aí. Pessoal, desculpa, só um segundo, por favor. Desculpa, eu estou em home hoje e eu preciso resolver uma questão rápida. Olha, também tem aqui a pergunta se é registrado como sinistro. Não, e esse é o grande diferencial, né? Que é aquilo que eu havia mencionado rapidamente. Não entra como sinistro, ele entra como assistência, então o segurado não é prejudicado com queda de bônus, ele não tem aí o mesmo custo de desembolsar de franquia que ele tem na pólice normal, ele é como assistência, tá? Então esse é o grande diferencial, a Zurich ela é pioneira nessa cobertura, tá? A gente fez uma parceria grande com a Maxpar, somos a única seguradora a estar oferecendo esse tipo de coisa. Eu acho que ainda estamos, desde o ano passado, tá? Então, é uma quebra de paradigma, é um novo conceito de seguro e de indenização que eu acho que ajuda muito, não prejudicando o segurado com a queda do bônus e nem colocando ele como renovação com sinistro, que isso acaba agravando o risco, não só a perda de bônus, né? Tá bom? Ô, Julinho, ele foi perguntado aqui também sobre pequenos reparos, são para situações que não houveram quebra sendo levado em conta somente o amassado ou arranhão no carro, correto? Corretíssimo. Não sei. É isso mesmo, Ju? É isso também, tá? Tá. Então, assim, desculpa, pessoal, desculpa de Só novo, quando tá? amassa? Eu estava aqui em home também, e estou aqui em home, e aí apareceu uma situação que eu precisava resolver, coisa de segundos. Fique em Então, paz. só recapitulando aqui, gente, falando lá do ADAS, só para concluir, o ADAS ele não faz parte, tá? Da cobertura de pequenos reparos premium, tá bom? Ele aí ele entra numa situação de roubo parcial, né? Então, como eu falei, eu tive um cenário desse. Alguém comentou aí que o Nivus tem isso? É o carro que aconteceu comigo. Então, me roubaram o meu ADAS e não tem cobertura, tá? Então, o cenário, pensando na cobertura de cascos, nessa questão do ADAS, vamos dizer que o veículo foi roubado, ele todo, e foi encontrado sem o ADAS. Aí é um roubo passivo de indenização, tá? Que é um furto, roubo localizado, o furto localizado, ele teria passivo de indenização, claro, dentro da franquia de casco, né? Aí vai depender do valor da franquia de casco, tá bom? Falando da questão dos arranhões, sim, ele atende sim pequenos arranhões, tá? Que é o que normalmente mais acontece quando a gente fala de pequenos reparos, né? Aquela Não, entrada e saída de ele se garagem. referiu a amassado ou quebra. Na verdade, quebra também cobre. Sim, sim, Se quebra ele na hora também. colidiu ali, o para-choque e quebrou, também está amparado, tá Sim, bom? tá parado. Não só Perfeito, se é isso aí. amassar o para-choque, tá bem? Tanto que a gente fala em garante a troca do para-choque. E a troca do Exato. para-choque ele acontece com uma quebra, né? Ele não vai acontecer num É. arranhado, num amassado, né? Então, tá coberto sim, tá bom? A disponibilidade de rede com mais de 5.000 lojas e oficinas credenciadas da Maxpar. Então, lembrando, a Maxpar ela é a holding da Autoglass, tá bom? Que é a nossa principal parceira aí quando se fala de pequenos reparos, tá bom? Por aqui é no valor acessível, como eu mostrei para vocês
na tela anterior lá, a gente está falando de uma franquia de 170, 180, claro que isso varia pelo carro, tá? Pelo valor do carro, óbvio, né? Que as peças não são, é intrínseco o valor das peças ao valor do carro, tá bom? Mas a franquia é super, super acessível, tá? E a vantagem para o corretor é a alta percepção de valor pelos clientes devido à severidade dos danos. Então, assim, de novo, trazer para o corretor a possibilidade de apresentar para o cliente uma cobertura, uma opção de contratação em que ele, de fato, vai ver valor, né? Que a gente sabe que isso acontece com uma certa frequência de ralar, de quebrar, de bater, de pequenos danos que não atingem a franquia. Contratando essa cobertura, o segurado vai estar amparado, tá? Aumento do ticket médio, que é o valor do seguro, né? Gera novas oportunidades de negócio e ajuda na retenção e fidelização dos clientes, tá? Então, tudo isso é percepção de valor que a gente está gerando para o corretor poder gerar ao segurado, tá bom? Aqui eu achei uma planilhazinha aqui para fazer um comparativo de como era e como nós estamos com essa cobertura, tá? Então, vai tudo acima do que a gente já tinha falado, tá? Esse custa menos para o segurado, vale mais para você, tá bom? Então, por favor, nosso pedido é, dentro do possível, das possibilidades, ofereçam essa cobertura para o cliente, tá? Agreguem valor ao produto, expliquem para ele qual é a vantagem dele ter essa cobertura, e o custo, como eu falei, ele é relativamente baixo. As simulações que eu fiz aqui, também dessa cobertura, alguma coisa em torno de R$ 250 você vai agregar, que vai aumentar no valor do seguro, né? Porém, com uma infinidade de opções de atendimento para ele quando ele precisar, tá bom? Ô, Ju, Oi, voltando lá no Pequeno Povo Gostou, eu fico feliz com isso, né? Falei, a companhia é igualmente. pioneira nisso, é um baita de produto, fiquei encantada com ele. De um Isso produto não, de mesmo. um serviço Isso, acoplado, isso. né? Uhum. Ele está questionando aqui, no caso de 2 dianteiros e traseiros para para-choques riscados. O para-choque riscado vai estar amparado lá como já era, tá? Sim, exato. Aí, só Isso que o mesmo. Pequenos Reparos Premium é uma utilização por vigência, Exato. É uma tá? utilização por urgência, tá? Então, assim, a ideia é não deixar essa cobertura de uma forma assim, toda semana eu ralo meu para-choque e Sim, vou lá e conserto. senão Senão lascou. ela se torna inviável, né? É. A ideia é realmente para situações em que exista uma necessidade maior aí de custo, né? Que gere um custo maior para o segurado, para ampará-lo ele nesse custo, não para o raladinho do dia a dia, vamos dizer assim, tá bom? O Eu estou senhor vendo aqui. Osmar está com a mãozinha levantada. Se Isso. quiser abrir o microfone, senhor Osmar, fica à vontade, amigo. Acho que foi por engano, então, né? Bom, Não, não, eu... não. Bom Oi, dia, fica à Júlio, tudo vontade. bem? Bom dia, amigo, tudo bem. Júlio, você não falou de frota, obviamente é a Zurich que não aceita frota, não é? Na verdade, assim, o foco hoje era falar do auto individual, mas agradeço a pergunta porque dá um gancho para a gente para falar um pouquinho do frota também, tá? Não, é Fazemos só se sim. aceita ou não, porque tem uma frota pequena, né, que vai ser Aham, renovada agora em outubro e está aham. numa congênere, né? Ah, legal, bacana. Deixa eu só, então, pedir licença aqui para a turma para a gente falar um pouquinho de frota, tá? Coisa rápida. A gente tem apetite, nós fazemos muito bem. Inclusive, eu respondi isso Frota. no chat aqui que foi perguntado. Aí eu informei É, que o mínimo, mas vamos lá, seguimos, amigo. para que todo mundo tenha informação aí, a Sim, gente faz frota a partir de Talvez não 20 tenha itens. percebido, Margarete, né? Tranquilo, tranquilo. tem Então, problema assim, não. a gente Não, faz é só frota se a partir aceita. disso, não fazemos. No passado Ah, nós tá. fazíamos, o resultado não foi bom, e aí a companhia tirou isso da prateleira, mas hoje, assim, dentro do que a gente faz, somos extremamente competitivos, que é frota a partir de 20 itens. Tá? Em relação a custo, condições, assistências, aceitação, ano de veículo, motos, tudo isso a gente faz muito bem a partir de 20 itens, tá bom, Osmar? Abaixo Perfeito. disso não é o nosso foco, tá? Tá ótimo, obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu vou voltar aqui, pessoal, então, com a apresentação que eu estava mostrando para vocês, para a gente seguir, tá bom? E aí eu tenho mais 15 minutos para desenrolar aqui. Eu vou tentar acabar um pouquinho antes para deixar também aberto aí se alguém tiver perguntas para fazer, tá bom? Vocês estão vendo minha tela de novamente? Está na tela aí, Magá? Voltou, amigo, tá lá os Beleza. livros. Então, vamos lá.
Vamos falar agora das assistências. Assim como vidros, nós temos 3 opções de assistências e, de novo, a gente sempre gosta de reforçar a questão do limite de utilização, tá? Principalmente quando você fala em pane, ok? Então, vocês vão ver aqui do meio para baixo, aqui, eu destaquei aqui quais são os limites de evento para pane. Quando a gente fala de básica, é um limite. Quando fala de completa, são um limite não, um atendimento. Completa 2 atendimentos e VIP 3 atendimentos, tá? Para pane mecânica e elétrica, tá? Por que que as seguradoras limitam essa questão de atendimento para pane? Porque pane está ligada à manutenção do carro, correto? Pane não está ligado a eventos imprevistos, né? Então, toda seguradora ela vai colocar limite de atendimento para pane justamente para que não seja uma situação recorrente, né? O cliente precisa resolver o problema dele, e daí é pane elétrico-mecânica. Normalmente o que acontece é bateria, né? Descarregou a bateria acabou, prazo de vida útil dela, e aí o cliente precisa de uma assistência que a gente vai ofertar, dependendo da tipo de assistência contratada, ele vai ter o limite de atendimento para esse tipo de pane, tá bom? Então, só ficar atento com relação a isso, tá? Com relação aos demais serviços, padrão é o que o mercado oferece, tá? A gente tem aí a questão de extensão de quilometragem para guincho, se for o caso, se a gente necessitar, tá bom? No VIP, por exemplo, a gente tem até reboque para terceiros, tá? Se for o caso, né? Tiver uma situação que precisa rebocar terceiros num acidente, num dano que o terceiro, desculpe, não consiga movimentar o carro sozinho, não é possível, tá bom? E carro reserva em caso de pane também a gente oferece, tá bom? São 3 dias aí de serviço de carro reserva em caso de pane, tá bom? E assistência PET aí falando do VIP também que a gente tem, e acho que vocês ouviram, minha cachorrinha tá latindo. Desculpe. Tudo bem? Não Alguma ouvimos, dúvida não. sobre assistência? Não ouviram? Ah, então eu me Não, tá de entrego. boa, amigo. Ela é boazinha. Nada, ela tá latindo aqui, eu não sei para quê, mas ela tá Ah, latindo aqui por alguma coisa. o senhor Osmar, eu acho que tá com a mão erguida. Quer mais alguma pergunta, amigo? Não, não, agora foi por engano mesmo. Ah, sem Legal, problema. bacana. Tá joia. Vamos lá, Obrigada. vamos lá. Falando um pouquinho de forma de pagamento, então a Zurich ela tem 3 formas de Podia pagamento. Eu vou só começar. tirar uma dúvida? Pois não, claro. Vocês pretendem melhorar um pouco o número de atendimentos da assistência ou manter dessa forma? Porque Você pode. parece ser muito pouquinho. Tá, desculpa, quem tá falando? Qual é o seu nome? Rafael Rafael. Feitosa, reitor. Tá, então, ó, eu vou ver se eu entendi o seu questionamento, a sua dúvida, tá? Esse limite é para pane, não é para acidente. Ok? Se o cliente sofrer 10 acidentes durante o ano e precisar de 10 guinchos, ele terá, seja no básico, seja no completo, seja no VIP, tá? Esse limite de evento é para pane, que no caso é manutenção do veículo, tá? Então, aquele exemplo que eu dei lá de falta de bateria, por exemplo. Bateria arriou uma vez, esquece, tem que trocar porque ela vai arriar de novo. Né? Outra coisa que acontece muito é pane seca. Pô, o cara esqueceu de abastecer o carro, né? Tava saindo, pô, aí de novo, aí de novo. Então, assim, não sei se estou respondendo correto a sua pergunta, mas a questão do limite é para pane, tá? Não é para eventos, tá? Ah, Tá. entendi, mas é um no geral, né? Então, Então, se se ele for. usar uma vez a pane elétrica para que seja alguém para ir fazer um socorro, ele Sim. já não vai ter mais direito ao guincho, não é isso? Não, 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 não. Desculpa. É isso dependendo da assistência que ele contratar. Se ele for para assistência VIP, ele tem 3 atendimentos. Um atendimento Ah, é para entendi, assistência básica, entendi. Tá. tá? É porque eu Se nunca ele... usei a básica nem a completa, porque eu não tinha noção. Mas era justamente esse. Aham, aham. Mas, assim, objetivamente, não temos nenhuma informação de que a companhia esteja avaliando aumentar esses limites para a pane, tá? A princípio é isso mesmo, tá? Oi? Júlio, Tá Francisco, joia, tá tudo joia. bem? Obrigado, viu? Por nada, obrigado pela pergunta. Oi? Francisco, Júlio, tudo bem? Oi, Francisco, tudo bem, amigo? Você? Tudo jóia. Ô, Júlio, deixa eu aproveitar o gancho aí da assistência. Claro.
Recentemente, o governo aumentou a quantidade de álcool na gasolina, foi para 30%. Estou sabendo e estou sofrendo, tá? Nós temos percebido que tem dado muito problema nos carros, principalmente a assistência. Aí você fala, é manutenção? Não. Isso está causando problemas para chamar as assistência. Então, talvez o que o colega quis falar seja isso. Desculpa se eu entendi errado. Não, eu concordo, que faz Então, sentido. se a Zurich levasse em consideração isso, ela poderia estar aumentando um pouco. Olha, eu não sei, eu acho que eu não tinha pensado isso, tá? De verdade, Francisco, eu não tinha pensado isso. Eu acho que tem uma lógica aí, né? Eu não sei quanto isso vai impactar, digo dos dois lados, tá? Da questão do aumento do etanol na gasolina, quanto também no aumento de demanda de assistência por esse motivo. Tá? Não sei se a companhia está provocando, ou vai fazer algum tipo de estudo para isso, mas eu acho bem válido o seu apontamento, tá? Eu vou deixar anotado aqui, deixa eu só pegar um bloco de notas aqui, e vou deixar anotado aqui, porque eu acho interessante essa pergunta, sim. Com Talvez, relação- inclusive, eu acho que Eu isso tenho- já deva estar sendo mensurado não só pela Zurich, como todas as companhias aí do sim. mercado, né? O Ah, quanto sim. que isso está impactando nas assistências das seguradoras, que isso realmente, você tem razão, é importantíssimo para a gente mensurar e entender aí o que a gente precisa mexer no nosso produto para atender Sim, adequadamente, mas a gente vai rever, sim, e levar isso para dentro da cozinha. eu tenho visto aqui, Eu acho que é uma pergunta bem Pertinente, sim. pertinente, viu? eu tenho visto aqui carros novos, seminovos, pedindo assistência, o que não é normal. Então, ou seja, provavelmente deve ser essa demanda. Agora, as seguradoras, se elas têm observado ou não, eu não tenho visto, porque a quantidade de assistência continua a mesma. Tá? Aí você fala, mas é recente, nós temos que acompanhar a evolução. Se Não o tenho governo dúvida. teve infelizmente, essa autorização para aumentar a quantidade de etanol na gasolina, com certeza você já vê carros aí causando problema na rua. E você fala, pô, um carro novo parado, problema de mecânico não pode ser. É justamente Até a porque quando danificação das você fala peças. pro posto que ele pode colocar 30, ele coloca 60, né, querido? Vamos falar a Então, verdade, eu né? tenho, E isso aí eu acho que é o que prejudica, mas aí é uma outra linha, a gente precisa saber eu driblar tenho, esse tipo de coisa aí. eu Não tenho um tem amigo jeito, que é né? engenheiro mecânico, que ele deu uma ideia, em vez de colocar a gasolina comum, coloca a gasolina aditivada. O problema vai minimizar, não vai ficar igual, mas vai Vai, E diminuir o um pouco. valor, né? E o bolso também, mas eu gosto. faz parte. Eu vou Mas falar aí É o você evita preço o que a problema, gente está você evita pagando. o problema nas Eu peças, né? sou um entusiasta de veículos, eu gosto bastante, pesquiso e vejo bastante, já me falaram isso também, mas lembrando que a E30 vai também para aditivada, né? Aditivada, a pódio, as que mais octanagem lá, ela também vão sofrer essa alteração de 30% no álcool, de álcool. Mas, enfim, eu acho, obrigado pela pergunta, Francisco, eu acho que é pertinente, sim. Vou subir essa questão aí para ver se a companhia vai ter algum tipo de análise em relação a isso, tá bom? Valeu. Agradeço. Obrigado, eu. Vamos lá, voltando aqui à forma de pagamento. Então, a Azul trabalha com três formas, tá? Boleto, que é até 2 vezes sem juros, e aí com 10 com acréscimo. Débito em conta, que é até 10 vezes sem juros. E cartão de crédito, que é até 12 vezes sem juros. Aqui vai sempre uma historinha que eu gosto de contar, só para fazer uma linha de tempo de evolução de forma de pagamento, né? Lá no começo dos primórdios, o boleto era a única forma que existia. De uns anos depois, as companhias acharam caminhos para fazer débito, mas aí apareceu o que alguns chamam de lobby, outros chamam de proteção ao correntista, né? O danado da autorização prévia para debitar a conta do segurado, né? E aí o cliente tem lá a conta dele, coloca o dinheiro dele lá dentro da conta, e aí ele precisa pedir autorização do banco para usar o próprio dinheiro dele, que o banco já usa para ganhar dinheiro. Então, é muito maluco isso na minha cabeça, né? Então a gente evoluiu, o mercado evoluiu para débito em conta, e de uns anos para cá, não sei bem quanto, mas eu vou chutar aí menos de 10 anos para cá, chegou no mercado de seguro a modalidade de cartão de crédito que veio para resolver essas questões. Por quê? O débito em conta,
e aí eu vou falar de Zurich, não posso generalizar, funciona como? A partir do momento que o corretor transmite a proposta e nessa forma de pagamento, automaticamente nós geramos um protocolo e disparamos esse protocolo para o banco. Banco, ó, o Júlio aqui, ó, deu esses dados aqui e me autorizou a debitar tanto, tá? O banco, por sua vez, deveria, ou vamos colocar da forma correta, né? Ele faz um alerta para o Júlio, Júlio, ó, o Júlio que está querendo debitar aqui o valor de tanto de seguro. O Júlio vai lá, dá ok, o banco libera o débito, tá? Aonde começam os problemas? O segurado não recebe do banco a autorização de débito, o pedido de autorização de débito, né? Aí bate lá no corretor, ó, o seguro está vencendo. Isso quando o segurado lembra, né, gente? Eu tenho casos aqui que passou-se. Eu peguei um caso hoje, cara. O seguro venceu dia, acho que é 28 de junho. Hoje, o segurado questionou o corretor por que não debitou na conta dele. Pode sem cobertura, começar de novo preço, precificação, perda de bônus, enfim, aí vai. E aí o segurado volta para o corretor e falou, corretor, ó, não recebi aqui meu débito. O corretor aciona a seguradora e falou, vocês não mandaram lá para o banco. Gente, a gente manda automaticamente, a partir do momento da transmissão da proposta. Ah, erramos? Claro, o sistema pode errar, mas a falha é muito pequena nesse processo. Só que o segurado, muitas das vezes, eu não vou generalizar também, prefere acreditar no que o banco está falando do que o corretor e a seguradora estão falando. Não é verdade? O banco tem mais crédito com o segurado do que a gente. Né? E aí ele bate no corretor que bate na gente, dizendo, pô, mas o segurado disse que o banco disse que a seguradora não mandou autorização. Gente, não tem como. É muito raro. E quando acontece, nós mandamos uma prévia dizendo, olha, teve uma lista de apólices aqui que era para debitar dia tal, não aconteceu, estamos reprogramando o débito para o dia tal, e manda um comunicado. Tá? Então, é muito difícil acontecer e quando acontece a gente avisa antes. Tá? Então, resumindo, colocamos em operação cartão de crédito. Né? Na Zurich, assim como as outras seguradoras, cartão de crédito é até 12 vezes sem juros. Tá? Importante lembrar, entre cartão de crédito e débito em conta, nós não temos restrição de proprietário de conta ou de cartão de crédito. Tá? Podemos sim fazer débito em conta de terceiro, podemos sim utilizar cartão de terceiro para solicitar a reserva do valor da compra. Tá bom? O que tem ultimamente que vem, acho que até já deu uma amenizada, mas tinha muitos questionamentos conosco, porque a Zurich ela faz a reserva integral do valor da compra. Ela não faz o que se adotou chamar no mercado de recorrência. A recorrência é aquela que todo mês a seguradora manda lá para o operador, ô, tem dinheiro aí? Preciso de tanto. Tem dinheiro aí? Preciso de tanto. E assim vai até a última parcela, tá? Na Zurich, a gente pede para a operadora reservar, e não é cobrar, reservar o valor total da compra. Então, o Júlio fez uma compra de seguro de R$ 1.000, vai pagar 10 parcelas de R$ 100. Quando nós mandamos para a operadora, nós falamos, operadora, reserva R$ 1.000 aí e me paga R$ 100 por mês, por favor, até acabar essa conta, tá? O que a gente defende? Por que dessa modalidade não da recorrência? Esta modalidade não gera retrabalho para ninguém, muito menos para o corretor. Essa modalidade não gera perda de cobertura securitária, ao contrário da cobrança recorrente. Por quê? Se o cliente, uma vez o cliente contratou o seguro conosco no cartão de crédito, colocou lá a forma, lá os dados, nós mandamos para a operadora falou, ok, tem dinheiros aqui guardado para você. Qualquer problema que aconteça com esse cartão ao longo da vigência da pólice não interfere na cobertura securitária. Cartão roubado, clonado, perdido, enfim, qualquer coisa que aconteça, a cobertura securitária está protegida, porque quem vai mandar o dinheiro para a Zurich não é o segurado, é a operadora, que ela já garantiu que vai mandar. Se por um acaso o segurado não pagar a fatura, colocar o problema o problema não é da seguradora, o problema não é da pólice de seguro, o problema é do segurado com a bandeira de cartão, porque a bandeira de cartão vai nos mandar o dinheiro, independente do cliente ter pago ou não a fatura. Depois, a obra ela vai questionar o segurado e vai colocar lá aqueles juros básicos de 470%, que é o juros do cartão de crédito no Brasil. Mas eu gosto muito de enfatizar essa forma de pagamento, porque colocou-se como hábito no mercado, fala, pô, mas o valor total lasca a vida do cliente, rouba todo o valor do crédito do cliente. Sim,
sim, ele tira lá o valor total, do valor do limite que ele tem lá, ok? Mas isso dá uma proteção para o corretor, que, de novo, não vai ter retrabalho, não vai ter surpresa de parcela cancelada, de apólice cancelada por falta de pagamento, ok? E o segurado não vai ter surpresa de seguro sem cobertura, porque não pagou. Ok? Então, desculpa se eu estou sendo muito... Só reforçando, porque esse caso sempre gera questionamentos, né, amigo? Não tem jeito. Sim. Ó, Porque... eu vou voltar aí no cartão, desculpa, Ju. Não, pode falar. O boleto aqui no slide está falando de até 2 vezes sem juros. Na verdade, o boleto, gente, ele só não tem juros se for à vista. À Se for vista, uma né? mais Boa, uma, já Amada. tem juros. Obrigado. Então, perdão, aqui a gente vai corrigir esse slide, tá? Vamos, obrigado. No boleto, até uma mais uma já tem, ok? Perfeito. A questão do cartão de crédito, assim, gente, eu vim de uma seguradora em que havia a recorrência, é uma dor. Só que a gente dá a possibilidade de você usar o cartão de terceiro, caso a pessoa não tenha o limite. E com isso traz uma tranquilidade para o corretor dele não ter o problema da inadimplência, porque de onde eu vim, o que a gente tinha de situações em que encavalava 2 boletos na mesma fatura, por conta de emissão da fatura e data de corte do cartão, que a gente não tem gestão sobre isso, enfim, inúmeros. Então, é assim, a Zurich, ela não tem, por política dela, intenções em mudar o formato de captura, reserva do valor integral. É como se ele fosse fazer uma compra de uma geladeira, de um micro-ondas, vai reservar o valor total, tá? E aí vai pagar, fora a questão que o Júlio havia dito aí, de se ele foi roubado, trocou de cartão, como é que ele faz? Não tem que se preocupar com isso, porque a gente já fez a reserva ali da operadora, né? Do valor integral. Então, eu só queria colocar isso aqui, primeiro para esclarecer aí a coisa do boleto, que é só à vista, né? E reforçar aí o posicionamento da Zurich em fazer a reserva e não a recorrência. Na verdade, isso é uma ajuda, gente, de verdade, acreditem. Pode usar o cartão de outra pessoa, né, Juninho? Sim. E assim, o mais importante de valor nessa questão aí, gente, é para vocês corretores mesmo. E vocês não vão ter inadimplência, não vão ter gestão de inadimplência. Inadimplência é retrabalho. Retrabalho não gera dinheiros. Retrabalho gera perda de tempo. Então, a forma de cobrança das Zurich é justamente, além, claro, de ela mesmo evitar a recorrência de retrabalho e perder cliente e ter que discutir ou negar um sinistro fora de cobertura porque uma parcela não foi paga, é dar apoio para o corretor também evitar retrabalho para ele. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Assistências. Na residência. Então, estamos falando de seguro automóvel, que a gente oferece seguro de assistência para a residência, tá? Dentro lá do VIP, tá bom? Então, eu coloquei lá no terceiro ou quarto slides que fala, dou um destaque lá para essas assistências, tá? Aqui eu coloco de novo só para reforçar para vocês que existe a possibilidade do cliente contratar, de ter algum serviço de assistência dentro do seguro automóvel, tá bom? E o desconto comercial, que nós chamamos carinhosamente de tesoura, tá? Na Zurich, tá? Nós fizemos uma atualização dessa ferramenta, isso agora, recente, dia 2 ou 3 de agosto entrou, tá? Não sei se vocês já perceberam essa mudança aí lá no portal de vocês na hora da aplicação, tá? Mas nós estamos tornando a ferramenta um pouco mais dinâmica, tá? De que forma? Até antes de agosto, quando o corretor fazia uma cotação, tinha o campo aqui no canto esquerdo, embaixo, onde está essas 3 destaques aqui, que era o desconto tesoura, que é o número 2 aqui, tá? Que onde o corretor pedia um desconto para o comercial que atende ele, ou assessoria que atende ele, ia lá, digitava o valor aqui e o sistema recalculava com o desconto tesoura, tá? O que a gente está mudando a partir de agosto, que é o que a gente chama de tesoura dinâmica. E antes de falar disso, é importante lembrar que isso é a primeira mudança, tá? A companhia ela vem fazendo estudos e atualizando as ferramentas dela, e nós já temos a informação da área de produtos, que o Tesoura vai ter outras novidades, outras atualizações ao longo do ano, tá? Essa é só a primeira, tá? E o que isso quer dizer para a gente? Hoje, quando o corretor entra lá, faz o cálculo de cotação automóvel, vai aparecer esses 3 campos que eu estou mostrando para vocês em vermelho aqui, tá bom? Valor máximo de tesoura, o extrato e o valor da tesoura efetivamente aplicado no cálculo, tá bom? Esse valor máximo de tesoura é o que não existia. Então, toda vez que vocês fizerem uma cotação, vai aparecer para vocês essa ferramenta aqui embaixo, dizendo, olha, para este cálculo será possível aplicar até tanto de desconto tesoura, tá?
qual que é a ideia da companhia com essa ferramenta, com esse cenário aqui, só para explicar para vocês. A ideia é se tornar a ferramenta mais dinâmica e dizer para o corretor, fala, esse cara aqui eu tenho interesse, então é possível dar um tesouro um pouco maior. Esse cara aqui eu não tenho interesse, ou não vai abrir nada para dar desconto, ou vai dar um desconto máximo de R$ 30, se não me engano. Tá? Então, de novo, o que é importante? Porque isso causou um pouquinho, isso criou algumas dúvidas quando a gente lançou essa ferramenta. O que a gente quer deixar claro para vocês? Esta primeira ação é para separar, de fato, quais são os riscos que nós temos interesses. Que a gente vai fomentar para que a gente traga, que o corretor traga o risco para nós, tá? Então, mais do que dizer aqui nesse caso que está aparecendo, que pode dar R$ 356 de desconto para esse cálculo aqui hipotético que a gente fez, é limitar desconto para os riscos que a gente entende que não são bons. Tá ok? Então, assim, antes de agosto, como é que fazia? Julho, precisa de 150, julho precisa de 200, precisa de 100 e tal. E a gente ia aplicando, só que não tinha essa leitura para dizer, pô, esse risco é bom, hein? 200 é legal. Pô, eu estou dando 200 pau num risco que é ruim. Tá? Então, o primeiro passo da mudança da ferramenta que a gente decidiu implementar antes das demais que virão é selecionar de fato o risco que a gente tem interesse em dar desconto. Tá? Então, pode acontecer em algum momento que algum de vocês vai pedir para o comercial de vocês, poxa, já acostumado com o que a gente já fazia antes, me dá 200 aqui que eu fecho. Aí você vai olhar lá, vai dizer lá, para esse cara eu posso dar só 30. E não tem negociação, tá? Não existe uma exceção, tá? Vai ter caso lá que nem vai aparecer aqui o desconto tesouro para vocês aplicarem, tá? Então, só ficar atento a isso. Por outro lado, a possibilidade de um desconto maior numa cotação não significa, de fato, que a verba vai ser disponibilizada, tá? Porque, só para que vocês lembrem... Eu ia falar isso, que eu já estou sendo jurada de morte com isso. Para vocês conheçam um pouco a nossa dinâmica, como é que funciona, tá? Essa parte não é diferente do mercado, tá? Nós recebemos todo mês uma carga vinda da área do produto alto, que é uma carga em cima de um percentual em cima do que foi produzido no mês passado. Só que esta carga, ela é limitada. Então, eu tenho um valor X, que quem recebe é o nosso querido, amado Fernando Bozolan, e ele controla a verba lá, ó, precisa de tanto aqui, precisa de tanto ali, depois ele faz uma parcela, ó, aqui já foi dado tanto, aqui já foi dado tanto, pô, precisamos tentar equilibrar, o corretor aqui fechou 10 propostas, 8 com desconto, isso não é bom para a gente, esse mesmo corretor não tem nenhum residencial fechado, então assim, a ideia é usar essa ferramenta de uma forma comercial. Então, dito isso que nós temos limitação, não é porque está escrito aqui, nesse caso, R$ 356,03, que nós vamos conceder R$ 356,03. Tá? Então, é só para combinar o jogo, para evitar alinhar as expectativas, tá? Porque nem todos os casos, na verdade, a maioria a gente não vai chegar no teto. O teto aqui é de R$ 500, tá? Então, assim, para a gente chegar num desconto de R$ 500, aí eu vou falar uma coisa que não está nem alinhado, tá? É prêmio de 8, 9, 10 mil, tá? Então só para, por favor, a gente precisa alinhar as expectativas, tá? Então, a ideia inicial, como eu falei, é selecionar risco com essa ferramenta, tá? Evitar de dar descontos para aqueles riscos que a gente entende, que o nosso algoritmo entende que não é um bom risco, tá? E no segundo momento, o terceiro, quarto, a gente vai ter outras evoluções que não foram ditas para nós ainda, de que a gente vai conseguir ficar mais flexível e chegar no limite de dar o que a idade de desconto, o que o sistema informa aqui que é possível, tá? Beleza? Ficou alguma dúvida? Magá, esclarecido? Não, nenhuma. Oi, João. Nenhuma dúvida por enquanto. Deixa eu ver aqui no chat. A Camila está perguntando: iremos falar de perfil? Não coloquei Mas aqui, mas questão de podemos. desconto, não. Mas podemos. Deixa eu só seguir aqui um pouquinho, Camila, aí a gente volta que eu Osmar abro está com a mão para perguntas. levantada. Quer falar alguma coisa? Essa agora é oficial de novo. Ah, tá. Fica à vontade. Júlio, Diga, é o diga. seguinte, eu respeito a política Uhum. da Zurich como sobre o cartão, né? De Tá. utilizar todo o limite.
Tá. Eu queria comentar o seguinte, eu já perdi alguns clientes com uma Uhum. congênere Aham. ela utilizava esse método de utilizar todo o limite do prêmio. Ok. E eu acho que é uma tendência de mercado aceitar a parcela de cartão recorrente. Porque o pagamento, eu entendo assim, o pagamento é um problema do segurado. Ele informou um cartão, pagou a primeira parcela, a segunda, se der algum problema depois, muitas seguradoras geram boleto, avisam, a pessoa informa outro cartão, gera retrabalho? Gera, mas a gente acaba perdendo um cliente às vezes, a gente tem que jogar para uma outra seguradora que aceita a parcela recorrente. Entendi. Respeito à política da Zurich, mas é uma tendência de mercado, entendeu? Cara, assim, Opinião. não, eu agradeço a opinião, e ela é super válida, a gente sabe disso. Essa questão que você colocou é a parte negativa do negócio, como todo negócio tem, né? A parte boa, a parte, né, a parte que agrada e a parte que desagrada, né? Eu de verdade, tá, Osmar, eu não faço ideia quanto seria o tanto de negócio que a gente deixaria de fazer por esse motivo. Não sei, não estou te provocando por isso, tá? É só uma percepção minha mesmo, tá? Mas a gente percebe também que o lado positivo é tão maior do que o negativo que eu, como a Margarete falou, nunca ouvi falar dentro da companhia, nas reuniões que a gente faz, da possibilidade de mudar isso para recorrência. Tá? Então, existe a perda? Existe, como existe a perda por outros tantos motivos. Mas eu não entendo sentimento, tá? É só sentimento de que essa perda esteja, de alguma forma, chamando a atenção da companhia para dizer, pô, peraí, estou perdendo muito aqui, vou entrar no recorrente. Não sei. Existe, por exemplo, num outro produto que não é o nosso bate-papo hoje aqui, que tem as duas opções. Recorrência ou valor integral. Sei lá, né? Estou viajando aqui, um devaneio total, tá, gente? Nunca falamos sobre isso, tá? De repente a companhia fala, tá bom, vamos colocar duas opções para ver se a gente abarca mais negócios. Não sei, né? Mas eu de verdade, eu sou exímio defensor dessa opção, porque, cara, isso tira a gente de muita, muita enrascada. Eu estou com dois sinistros Perfeito. muito parecidos. Os dois são débito em conta que não aconteceram. Geramos boletos, os boletos não foram pagos e os dois deu perda total. Se eu tiver, a primeira coisa que veio na minha cabeça, puta cara, se isso fosse cartão de crédito, não tinha discussão. Eu não estava envolvendo área de produto, área de sinistro, área de assistência 24 horas e área comercial para discutir dois sinistros que se fosse no cartão não teria essa conversa. Então, de verdade, a nossa experiência diz que o cartão na cobrança integral salva muito a pólice, amigo, salva muito sinistro. Eu acho importante deixar a nossa opinião como corretor registrada. Claro, sempre é. Sempre. Tem uma Cara, vocês aí que falam com o que cliente, né? Vocês que trazem para a gente a percepção. ela não aceita perda parcial. E numa live eu falei, olha, vocês deveriam pensar em, ainda que colocasse uma franquia alta, mas deveria aceitar a cobertura compreensiva. Bom, essa seguradora já está aceitando na região sul. Vai crescendo aos pouquinhos, eu sei quem é. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E deve estender para São Paulo, entendeu? Com Que é certeza. o mercado, né, Júlio? Mas olha, o começo do meu questionamento foi respeito à política e procedimento da Zurich, entendeu? Agradeço. Não estou forçando barra, nada. E Não, aceito de a jeito iniciativa. a ideia aqui é justamente essa, trazer novas ideias, pensamentos e discutir. Não vemos diferente ou falta de respeito, muito pelo contrário, amigo. Eu agradeço demais a sua participação, tá bom? Tá bom. Obrigado mesmo. Essa troca só enriquece a gente, né? Tem Com coisas que certeza. trazem aqui que nós não sabíamos. Eu acho isso fantástico, formidável. Ô, Ó. Ju, a Vanessa está questionando aqui a Zurich não aceitar veículos por aplicativos e moto, né? E, na verdade, o mercado está bem restritivo com isso, porque o resultado dói, né? O resultado não é bom, é péssimo. E aí, com relação a motos, nós aceitamos, sim, aí depende, né, Da cilindrada. da cilindrada, Do do modelo. CEP, aquele cruzamento de dados Só para não a sei, gente Margarete, se ela está aceitar. falando moto de aplicativo também. Tá? Não, Se ela, for, tem ela aceitação. falou sobre moto de aplicativo e pessoal também, não só de Pessoal, a aplicativo. gente aceita. Pessoal a gente aceita, até mas a aí a partir de não 500. aceitação é
avaliando aí o risco como todos os outros itens. Exato. É isso mesmo, né, Van? É isso, amor? É isso mesmo, tá? Então, scooter a gente faz normal, independente das cilindradas, e motos a partir de 500 cilindradas, tá? Como eu falei lá por exemplo, no começo, quando eu subi esse slide, a ideia o nosso foco não é o motoqueiro, é o motociclista, ok? O motociclista é aquele que usa uma moto como usa o carro, e de volta ao trabalho, lazer, passeio, viagem, supermercado, tudo mais. O motoqueiro é o que usa a moto para ganho financeiro. Entregas, mototáxi, vai. Aí a gente não faz mesmo, tá bom? Bom, voltando aqui, ó, já Tem uma estamos acabando, perguntinha tá? aqui ainda, amigo, do Tesoura. Vamos lá. Só para reforçar aqui, Walter, o Tesoura, o valor é aquilo que o Júlio falou, quando aparece lá o valor máximo de Tesoura, é o máximo que a gente pode dar para você. Essa verba não está lá com a corretora, ela está com o gerente comercial, que vai disponibilizar para você caso a caso, de acordo com aquilo que ele tem. Às vezes aparece lá um Tesoura máximo de R$ 400, e o gerente pode virar para você e falar, amigo, para esse caso aqui, ó, eu não consigo te dar isso aqui, eu consigo dar R$ 200. Com esses R$ 200 você consegue converter o negócio para Zurich, porque a gente não tem verba, a nossa verba é restrita, ela é pequena, que é recebida todo início do mês, certo, Julinho? Só para reforçar isso aí, o saldo não fica disponível porque lá aparece qual é o valor do Tesoura, tá, gente? Só para ficar claro. Lá é só uma sugestão de até quanto pode ser dado. E aí alinhar com o seu gerente o quanto que ele consegue dar para você, tá bem? Beleza. Obrigado, Magá, pela ajuda. Opa, eu acho que eu fui para a tela errada, né? Vocês estão vendo minha tela de novo aí, né? Sim, tá a tela do Beleza. cálculo. Bom, oficinas referenciadas. Essa é uma outra discussão grande que a gente sempre tenta colocar de alguma forma aí para os corretores nos ajudarem na questão de escolha de oficinas. A gente sabe que o cliente tem todo o direito de escolher a oficina de que ele tenha confiança, que pode não ser credenciado ou não, zero de jogo, mas lembrando que oficinas que não são credenciadas, as companhias em geral, não é Zurich, ela não consegue garantir a qualidade do serviço. Né? Existem discussões, porra, arrumei, o carro não ficou bom, a companhia vai avaliar caso a caso, mas via de regra o que consta é que se não for oficina credenciada, a garantia não é da companhia, a garantia passa a ser da própria oficina com o segurado, tá bom? Então a gente faz algum tipo de incentivos aí para que o cliente leve o carro na oficina referenciada, tá? Além da questão de custos, além da questão de prazo de entrega, principalmente, o principal problema que a gente tem quando a gente fala de oficina não credenciada é acerto de mão de obra. Porque a oficina particular, normalmente, ela quer cobrar mais do que a seguradora tem lá a tabela dela, cada uma tem as suas, são muito parecidas de valores, é definida para serviço de mão de obra e fornecimento de peças. Tá? Então, importante sempre que possível, conscientizar o cliente da necessidade dele levar em oficina credenciada, oficina garantida. Nós temos, por exemplo, uma ação muito forte com os nossos parceiros, nós temos o que a gente chama de oficina selo verde, que são oficinas voltadas para o meio ambiente, que fazem serviço de recuperação de água, que descarte ecológico, de qualidade de prestação, de qualidade de estrutura para os funcionários. Então, assim, a gente investe muito nessa questão e seria muito importante a gente conseguir conscientizar o cliente da necessidade ou da importância dele levar sempre numa oficina credenciada para fazer os reparos do veículo dele, tá? Além disso, a gente libera na abertura do sinistro o carro reserva para o cliente, tá? É automático, tá? Tem condicionamento? Tem. Tem casos, por exemplo, que a gente que cai em sindicância randômica, que a gente chama, que é aleatório, quando a gente pega um carro, abre um serviço, eu penso aqui, o sistema puxa, vai para a sindicância, o carro não é liberado automaticamente, mas cara, é 1 em 10, tá? Que acontece isso. Via de regra, podemos colocar aqui que a liberação é imediata do carro reserva. Além disso, se o cliente preferir, a gente oferece também diárias de Uber. Ah, não quero carro reserva, não, quero diária de Uber, porque daí eu vou usar espaçadamente. Não vai ter a corrida dos dias de carro reserva que ele contratou. Tá? Então é possível ele pedir um Uber, nós vamos oferecer para o cliente na hora do aviso de sinistro essa opção, tá bom? E se o cliente for PCD, nós vamos liberar um carro automático, que na queia do jogo todo mundo faz, beleza? A vistoria prévia. A Zurich, ela faz 3 perguntas para o corretor no momento do cálculo / efetivação da proposta. Tá? Estamos falando, óbvio, de renovação de congênero. Tá?
se o carro é o mesmo da pólice anterior, se houve quebra de vigência, se houve aumento de coberturas. Se alguma dessas respostas forem positivas, automaticamente o sistema vai levar para agendamento de vistoria prévia, tá? Na Zurich, o corretor, ele percebe que a vistoria está sendo agendada, tá? Porque o processo ele é antes da transmissão da proposta e ele faz 3 perguntas, ou 2, não lembro bem, tá? O telefone do segurado, o nome do segurado e o CEP onde o segurado está. Ponto. Isso é o agendamento de vistoria na Zurich, tá? Automaticamente, nós vamos, depois da transmissão da proposta, óbvio, mandar um link para o segurado para que ele faça a vistoria mobile. Tá? O cliente não quer, não sente segurança, não tem a proximidade com tecnologia, quer mudar para presencial, 0 de jogo. Aí o corretor entra, liga para o prestador, fala, prestador, muda essa vistoria aqui de mobile para presencial, por favor. O prestador vai fazer isso, vai entrar em contato com o segurado, faz o agendamento e a vida segue. Tá? Então o processo é limpo, é objetivo, é tranquilo. Como eu falei, muitas vezes a vistoria é agendada, o corretor nem percebe que foi agendado. O que a gente pede é, quando for renovação com o gênero, lembre-se sempre dessas 3 perguntas, tá? Porque a gente tem pego algumas situações que o corretor aciona a gente, pô, mas eu pedi vistoria, renovação de congênere. Aí a gente vai ver, tem lá uma das 6 perguntinhas respondidas de forma positiva. E aí é o que movimentou a vistoria. É possível dispensar depois disso? Sim, caso a caso, discutindo, pedindo para o produto, a gente consegue pedir para baixar a pendência, tá? Mas a ideia, de novo, é evitar o retrabalho, né? Então, é só seguir aí dentro do fluxo que a companhia questiona e aí a gente leva o processo para emissão, tá bom? Central de atendimento da Zurich, nós temos aqui vários canais para que vocês possam falar com a companhia, vocês e o segurado, tá? Então é importante lembrar que o segurado tenha também essa central e consiga acesso rápido, tanto pelo número tradicional, pelo WhatsApp, pelo web chat, site que nós temos dentro do nosso portal, e o chatbot que nós chamamos de Laís também, que é uma inteligência artificial que direciona o cliente para os atendimentos que precisa, tá bom? Lembra que eu falei para vocês lá atrás, segurem lá a questão do automóvel mais residência, tal, tudo bonitinho. Por quê? Temos duas situações. Primeiro que o cliente Zurich que possuir além do seguro automóvel, possuir o seguro residencial com a gente, ele vai ter o desconto na franquia dobrado. Ao invés de 400, vai para R$800 o desconto dele, tá? Como é que é feita essa verificação? Pelo CPF do cliente na hora da abertura do sinistro. O cliente ligou no automóvel, na central, abriu o sinistro de auto, o sistema automaticamente vai fazer a varredura, porque esse cara tem uma pólice residencial ativa. Seja a pólice tradicional, seja a pólice contratada naquele pacotinho lá, tá? Que eu mostrei para vocês. E aí ele vai ter o desconto dobrado na franquia, tá bom? Além disso, é importante lembrar que o seguro Ô, da Zurich, Júlio, diga, socorro. fala. A Fabiola acabou de perguntar aqui se o auto mais residência tem diferencial de desconto na franquia dobrada, ou eu respondi para ela que só se ela estiver fazendo seguro de residência à parte. Não, Ó, Fabiola, não, toma. dentro do auto É mais isso, amiga, residência da melhor do que. cobertura. Dá desconto Ótimo, dobrado também, tá maravilhoso, bom? adorei. Porque isso é mais um incentivo para o corretor, Sim, não, né? fantástico, show de bola. Bom, bom Eu respondi de eu pronto aqui que não. estou um pouquinho preocupado aqui que já são meio-dia 23, estou segurando demais a turma. Então, só para concluir, o seguro residencial da Zurich é um produto extremamente completo. Tá? Tirando, não estou falando do pacotinho lá, tá? Estou falando do seguro residencial propriamente dito, tá? Então, só para que vocês saibam, além do cara ter um desconto na franquia dobrado, cara, é possível contratar um seguro residencial em que o cliente tenha, ou você consiga ofertar para o cliente, uma cobertura de roubo de objetos portáteis, que o principal deles, óbvio, é o celular, em território nacional. Eu não sei se todos que estão aqui saibam, eu sempre gosto de enfatizar isso. Porque realmente faz a diferença na contratação, é o que estimula o cliente a contratar um residencial da Zurich. Hoje, um dos principais motivos é essa cobertura de objetos portáteis fora da residência. Tá? Além disso, também tem a bicicleta. Então, resumindo rapidinho, para não roubar muito tempo de vocês. Vocês contratam lá. Seguro Júlio, básico. Júlio, Pois não, pois não. Júlio, rapidinho. O equipamento portátil tem que ser do segurado, pode ser da esposa, do filho. Vou chegar nisso. Tá. Desculpa, Tá? me antecipei. Não. Tranquilo. Então, assim, é que ele chama atenção mesmo essa cobertura. Então, contratou lá a básica, incêndio, dano elétrico, roubo de bens ou objetos portáteis, beleza? R$20 mil que é o limite da cobertura. Todo e qualquer objeto portátil
portátil do segurado e de seus dependentes que morem com ele estão cobertos dentro desses 20 mil. Ok? Então, um cenário que ele não tem mais aqui em casa. Eu, minha esposa e minha filha. Os 3 têm aparelho. Certo? Eu fiz o seguro da residência da Zurich no meu nome. Se o celular da minha esposa e da minha filha forem roubados, estão cobertos. Simples assim, em território nacional. Tá? Existem regras que para fazer essa cobertura se manter viva, porque senão vira bagunça, a gente sabe, que é nesta cobertura, neste produto, no residencial, cobertura de objetos portáteis, é obrigatório que exista uma nota fiscal do equipamento roubado em nome do segurado ou destes seus dependentes. Ok? Então, não aceitaremos recibo de compra e venda, termo de doação, nota fiscal de conserto, qualquer outra comprovação de existência do equipamento que não seja nota fiscal em nome do segurado ou dos seus dependentes que residam com ele. Tá? Tendo isso, está coberto. Roubou, está coberto. Aonde? Em Manaus, está coberto. Segura aqui em Praia Grande, roubaram no Amazonas, está coberto. Roubaram no Chuí, está coberto. Ok? Tá? Então, de novo, vale a pena vocês darem uma olhada nesse produto. É um produto muito interessante, que além de abarcar várias assistências, ter várias coberturas, ter várias opções de contratação, ainda oferece desconto dobrado na franquia, no seguro automóvel e uma cobertura que o mercado não tem. Tá bom? Beleza? Bom, o que eu tinha de recado era Júlio, isso. posso fazer uma pergunta rapidinho? Por favor. Júlio, posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro, Camila, Então, fica à vontade. você disse, você disse tem que pôr na residência, até aí ok. Não importa se é vó, qualquer pessoa que more nesse endereço. Exatamente. Tem cobertura, né? Desde que comprovado. Tá. Né? Que a pessoa more lá, né? E aí, claro, a companhia, de novo, gente, a gente coloca isso para manter a cobertura viva, né? Porque senão a gente já sabe como que vai virar, né? Então a ideia é que você tenha algumas travas para que a cobertura não se perca pelo caminho, tá bom? Magá, ficou alguma cobertura, alguma dúvida aí por fora? Pois não, Francisco. Leandro, rapidinho. Júlio. Oi, Leandro. Pode o Francisco falar dele. Pois não, obrigado, Edson. Júlio, a nota fiscal tem que ser nacional ou pode ser nota fiscal internacional? Boa pergunta. A nota fiscal internacional, da experiência que eu tenho, ela não tem a descrição do equipamento, tá? Então não pode, tá? O que a gente pega nesse cenário, que hoje já não acontece muito, mas já acontecia com uma certa frequência, as pessoas irem lá para o exterior comprar um equipamento, trazer aqui e fazer seguro, né? Nesse cenário, a gente vai aceitar, fazendo um recorte importante, estamos falando do seguro residencial e da cobertura de pequenos objetos portáteis, tá? Nesse cenário, nessa cobertura, a gente vai aceitar comprovação via cartão de crédito. Então, assim, o segurado, Júlio, foi lá para os Estados Unidos, comprou lá o iPhone 22, no cartão de crédito dele, tá? E lá tem a comprovação de que ele comprou o aparelho, aí a gente vai nacionalizar a indenização, tá? Qualquer outro cenário que não seja esse também não é possível dar cobertura, tá bom? Mesmo aquela declaração que ele faça na alfândega não tem valia para vocês? Não, também Tá. não. Tá explicado. De novo, Francisco, é bem restrito mesmo para evitar fraudes, falando português, claro, tá? E manter a cobertura viva. Ok, Aí, obrigado. nesse caso aí, é melhor contratar o seguro celular direto, o produto, né? E aí a gente tem outro produto Que aí que é a o gente ali não celular, exige nota fiscal, e a gente não pede tá? nota fiscal para indenizar, tá bom? Ô, Julião, rapidinho também. Não, Leandro. Vamos lá. Na transmissão da proposta, qual a validação que a Zurich faz para aceitar o risco? Não necessariamente quando o cálculo foi aprovado, né? Pode dar alguma restrição na transmissão. Pode. Serasa, veículo de leilão, a companhia faz essa São análise. duas etapas. Amigo, Isso, funciona eu assim, preciso ó. saber a etapa da transmissão. Onde que vocês, qual o motivo que vocês ou quais, Amigo, né? essa informação não é aberta, tá? Por uma questão de estratégia do produto e da companhia, tá? Isso não é aberto nem para nós, tá? Existe o que a gente chama lá no produto automóvel, que eles se denominam sala de guerra, que eles fazem lá todas as análises, as verificações, as aceitações e tudo mais, tá? Então, assim, hoje, a Zurich ela tem duas validações, na hora da cotação e na hora da transmissão.
tá? Então, sim, ainda pode acontecer. Posso dizer que nós estamos, sim, migrando para validação na cotação, tá? Ainda não tá 100%, mas já foi falado sobre isso em reunião com o produto, tá? Então, hoje nós temos a validação em duas etapas, na cotação e na transmissão. Então, pode acontecer, sim, ainda. Nós temos pego muito poucos casos ainda, hoje, Na transmissão. que na transmissão barra, tá? Vai direto lá na hora do cálculo, tá? Mas são Tá. duas validações, tá? O que são validados, eu não consigo te dizer porque não tem informação. Bom, por suposição é o que você falou, tá? Chassi do veículo, que no caso aí pega histórico de sinistro, Serasa, restrição, frequência de sinistro do CPF, enfim, tudo que a gente já sabe que todas as seguradoras avaliam. Agora, em que momento essas validações são feitas, a gente não tem. O que a gente sabe é a companhia está trabalhando para trazer todas as validações para o cálculo. Ah, por que não faz isso? Porque isso gera custo, gente. Sim, Cada tentativa de transmissão é um looping de pesquisas que toda a companhia faz para validar a aceitação. E esse looping tem custo. Simples assim. beleza. Tá Fechou. bom? Beleza? Valeu, Julião. Valeu, gente. Obrigado. Gente, ó, fechamos meia hora atrasados e ainda tem 78 pessoas na sala. Cara, que satisfação. Muito obrigado. De verdade. Isso aí. Contem com a gente, contem com a equipe comercial da Zurich. Cara, a gente está aqui para fazer negócio. Obrigada Dá por ter cedido esse oportunidade. tempo, né? A gente isso agradece aí. demais. É uma baita de uma companhia, né? Não é uma startup, não está começando agora, é uma companhia que está se aproximando do canal Varejo Corretor, onde tantas estão saindo. Então, para nós é motivo de muito orgulho e conte conosco. E nós fomos eleitos pela revista Forbes como a melhor seguradora de residência, só para reforçar, hein? Do Desculpa país. aí, Então, a gente tá enjoado, né, Maga? não pode esquecer disso não. Não é qualquer matéria não, é pela revista Forbes. É só pela Forbes. Obrigado, Ó, Júlio. Elaine, vai ter, a próxima a gente faz um sorteio, amiga. A menina Giovana está perguntando se aceita veículo de leilão. Não fazemos, amiga. Se ele não pega no cálculo, ele vai pegar na hora da transmissão, tá? Não tem aceitação, tá bem? Beleza. Muito obrigado, Obrigada, gente. pessoal. Fiquem com Beijão. Deus. Valeu, Viu? gente. Fica com Obrigado. Deus. Ótimo Valeu, fim de dia a gente. todos. Até mais. Abraço, Tchau, bom tchau. almoço para todos. Maga, Tchau, bom almoço. obrigado Boa pelo tarde. apoio, né? Alô, Júlio. Falou. Tchau, tchau. Valeu. Luiz Beijo, Felipe, você Júlio. quer perguntar alguma coisa? Ele Não, tá com a mão levantada. só Ah, mandar um beijo. então tá bom. Margarete, né? Tá por aí? Eu tô. Quem é que tá falando comigo que eu não tô vendo? Acabei entrando sem querer com o nome da minha filha, é o Rafael, mas tá como Alice. Tudo bem, Eu Rafael? fui correndo na coisa que eu coloquei um alarme para tocar, mas estava com um cliente na linha Acontece, aqui, não tem acabei problema, amigo. entrar. Fique em paz. Aí entrei correndo, acabou entrando com o nome da minha filha. Diga, Eu posso vi que o ajudar? desconto de R$ 400 para oficina referenciada é Isso. para qualquer oficina referenciada de Não, vocês. sendo referenciada a nossa, sim. Eu digo mais, pode chegar até R$1.800, R$1.200 esse desconto, amigo. Se o segurado tiver o seguro alto, o residência e o vida individual conosco, ele também conta, tá? É 400 de cada cada, um podendo chegar até R$1.200. É um baita de um desconto. Mas somente é. com as oficinas referenciadas, tá? Tá bom. Oficina referenciada. Isso. Porque a Allianz ela diz que tipo de oficina que é, qualifica a oficina pelo desconto. Quando vocês falaram de 400, eu achei um desconto até bom. Sim, não, eu não tenho essa Mas é para qualquer classificação. oficina referenciada a Qualquer você. oficina referenciada da Zurich, não precisa ser, até porque, aquilo que o Júlio falou, as nossas oficinas referenciadas, para serem referenciadas Zurich, ela passa por uma série de validações, dentre elas o selo verde. Então, a companhia dá treinamento para a oficina, para os funcionários de oficina, como... Ai, tem alguém com o microfone aberto. Será que sou Ela dá eu? treinamento... Vou fechar. Não é você não, amor.
eles dão treinamento, a Zurich dá treinamento para a oficina, para os funcionários da oficina, como se portar, qual o tipo de trabalho, qual o tipo de material que aquela oficina utiliza, se ela utiliza tinta à base de água, uma série bem criteriosa. Então, por isso a gente já é oficina referenciada, ela já passou por todo essa validação de qualificação. Então, se ela é Zurich, é referenciada, ela já está valendo os R$ 400. Legal. Em Santos, aqui, vocês têm 4 oficinas aqui que eu acho top, né? A É, Brasiluz, a TCCar, tem a Calu, a Carlão, né? É bem sei. bacana isso. É muito Então, bacana. A companhia é uma não companhia muito diferencia, né, o voltada. valor, não, é R$ 400 e acabou, né? E se tiver o Não, residencial que vocês falaram, mais então 400. E se beleza. tiver o vida, mais 400. Pode chegar a R$ 1.200. Então, bora fazer vida individual aí. Vida individual. Tá bom É, o preço? tá bom, que tá excelente, amigo. Eu tô na Zurich há 1 ano e pouco e fui É. surpreendida demais, positivamente com a Zurich no que se refere à frota e vida. É. O vida da Zurich é gigante, é A uma frota deu uma potência. assustada, são acima de 20, né? Mas Acho que aí é é uma a frota régua, né, grande mesmo, amigo? né? Mas ela é É. agressiva na frota. E Ah, o é? pós-venda é muito bacana, a assistência é muito dinâmica, assim Ah, como vida. A Zurich tem um volume de vidas na sua carteira que é maior que muita seguradora especialista de vida. A gente tem mais vida na caramba, Zurich do que tem uma MetLife, para você ter ideia. Eu fiquei assustada. Eu falei, caramba. nossa, mas eu não sabia. Mas é aquilo, a companhia não divulgava isso. Essa aproximação Entendi. dela com o mercado de corretor varejo, ela vem É. há 2 anos se aproximando, né? Então, agora que os corretores vão passar a ter conhecimento, a companhia vem trabalhando arduamente para melhorar os seus produtos e as suas ferramentas. Então, tanto é que a gente foi eleita aí pela revista Forbes como a melhor seguradora de seguro-residência. Foi fantástico isso, uma grata surpresa aí para Show nós de e bola. muito felizes de estar participando dessa onda da companhia de evolução, né? O Tá bom? produto Vida, nem o residencial, eu não tenho muito contato, mas eu vou pegar aqui o Quem te manual. E atende, Rafael? acho que é a Camila, deixa eu olhar. Você é atendido por assessoria, né? Camila, da assessoria, vamos lá, Tá. frente. Aí você veja com a Camila para ela te dar um treinamentozinho de vida. Qualquer coisa você pode chamar o Júlio também. A gente faz treinamento de vida com você. Fique em paz. É um baita de um produto, amigo. Fiquei encantada, de verdade. Eu tô vindo da Allianz, que é uma potência também, né? Mas nesses itens aqui eu fiquei encantada de ver a força da companhia para a frota, para riscos de financeiros como E&O, que é o RC profissional, que é para diretores, o RC, o Garantia, eu fiquei encantada de ver a força da companhia. É uma companhia grande, tem 156 anos de mercado, mas como todo gigante, para movimentar ele é difícil, né, amigo? Mas é segura demais. Aquilo que ela falar para você que você está amparado, você pode ficar sossegado, né? Não tem surpresa depois. É isso. Auto, eu já trabalhei já há muitos anos, quando eles começaram aqui, eu acredito que quando começaram aqui, acho que Uhum. uns 20 anos atrás, e gostei bastante. Era só o sistema, só que irritava, né? Que não era Sim, online a gente as está coisas e tal. melhorando, já melhorou bastante, Nossa, né? me irritava demais aquele negócio. Mas tudo bem, tinha que atualizar, fazer um monte de Aham. coisa e tal, a gente fazia. Mas em relação ao sinistro e assistência, né? Sempre foi muito bacana a gente ter, a gente vendia a Zurich como, nossa, Suíça e tal, pode ficar tranquilo, faz lá com eles que a gente tinha uma segurança legal com o atendimento de vocês. Quando eu passei a trabalhar como pessoa física, e já fez 10 anos isso, eu nem tinha noção de que já tinha feito tanto tempo, Hum. voltei para a pessoa física, eu parei de atuar com a Zurich porque eu não aceitava a pessoa física. Ah, E agora cadastro eu de estou voltando físico, de novo, eu decidi me jurídico. irritar de novo com a pessoa jurídica, né? Ai, É menina, é um complicado, inferno esse né? negócio de Eu emitir nota, imagino, fazer as coisas, meu Deus do céu. eu Mas vamos lá, imagino. vamos voltar, porque eu estava sentindo falta aí de trabalhar com vocês, principalmente, né? Ah, fico Mas eu feliz, fiquei meio viu? perdido agora com Hum. o Vida e com o residencial, né, que você comentou.
O nosso e os seguro outros produtos. residencial, essa cobertura que a gente tem de equipamentos portáteis fora da residência é fantástico. Então, vamos supor que você foi lá para um restaurante, e isso está acontecendo com frequência em São Paulo, né? Não sei aí Santos, mas de entrarem numa pizzaria e roubarem o celular de todo mundo que está lá dentro, sabe? Então, se você Sim. tem o seguro residencial na Zurich que contratou esse equipamentos portáteis fora da residência, você pode colocar até R$20.000 de verba ali, e se roubaram o seu celular, da sua esposa, da sua filha, se tiver a nota fiscal com o nome de algum desses moradores da residência, está amparado, limitado ao valor total de 20 mil. E Ele aí, comentou, que legal. a companhia, ela indeniza novo, né? Ela indeniza Como novo. novo. Como novo, nosso seguro residencial, ele é valor de novo, você não precisa contratar nenhuma cláusula para isso, já é valor de novo. A gente já dá cobertura para todo equipamento de energia fotovoltaica, tá? Não precisa contratar Isso é mais legal por também. isso. A gente dá cobertura para equipamentos de carregamento para veículos elétricos, não precisa contratar nada mais por isso. A gente tem cobertura para pessoas que têm profissão que fazem dentro de casa. Por exemplo, a gente fechou aqui seguro de residência e na edícula a mulher tinha montado uma cozinha para vender salgados. Então, você pode colocar ali a cobertura de que você tem atividade profissional na casa e eu amparo todos os seus equipamentos profissionais lá. No mercado, você ia ter que contratar um empresarial para fechar. E aí, sim, na né? Zurich, não. Você, dentro do residencial, basta você informar qual é a profissão e se ela for elegível de cobertura, a gente vai amparar. Então, amparar ali fritadeira elétrica industrial, freezer, fogão industrial, enfim. Então, isso também é válido para quem está trabalhando hoje com Instagram, esses influencers. Eles têm um estúdio dentro de casa, a gente cobre estúdio de vídeo e filmagem, de foto e filmagem. Então, O para pessoal faz essas pessoas salão, né, de também beleza, lojinha, né, que seja alguma é coisinha mais só olhar simples, lá né? quais são as profissões que você pode colocar como também trabalha, que você não precisa contratar duas apólices, uma para o empresarial para cobrir lá e a outra eu cubro os seus equipamentos quando você contrata lá o residência. É Muito fantástico. legal. Obrigado por você ter falado disso, viu, Margarete? Dá uma olhada aí, amigo, que é um mercado O que que o você, povo não explora. o que você puder mandar para lá para o pessoal da valoração de Santos, de treinamento aí e tal, manda, porque Deixa eu anotar seu nome aqui. É Rafael, qual corretora, Rafael? lá tá como RCF, né, que é a pessoa jurídica, RCF, corretora? que é Rafael Cavalcante Feitosa. Tá. É a Camila de Santos, da Valoração de Santos, que atende, né? Isso. Tá bom, meu bem. Se você tiver de treinamento, de repente já tiver feito, porque eu acho que teve um na semana passada do residencial, ou foi o Vida, não me lembro agora o que foi. Eu É, acabei não conseguindo fazer. eu estava Não de me lembro. férias, não sei qual foi, amigo, mas pode deixar que eu vou chamá-la e Mas se aí ela além vai desse dar daqui tiver um banho mais, de pode loja em mandar. você de Zurique, viu? Não, ela tenta, ela tenta. Só tá difícil de eu conseguir ter tempo de sentar e Mas conversar. você viu que um tempinho que você cede para você agrega é um ganho, não é uma Muito. perda de tempo, não é verdade? Às vezes você parar 1 hora, 2, vai te trazer tanta qualificação, tanto Não, mas eu conhecimento não ligo, não. que te É realmente impulsiona, só por causa da correria, né? Aham, Tomando conta sozinho da no mês corretora. passado foi da corretora e das crianças, né? Que estavam de férias. Aham, Ai, corrida. complicado. Tá Mas tá bom, meu bom, amigo? Lindona. Prazer Um enorme, ótimo viu? dia para Gratidão você. aí. Prazer Para foi você meu, viu? também. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.